Olá, seja bem-vindo ao Repórter Justiça. No programa de hoje vamos falar sobre um assunto que interessa todas as mulheres. Aliás, a sociedade, mas que é cercado de tabus, medo e preconceito. A menopausa. Cientificamente, é o momento que marca o fim da fase reprodutiva, com a interrupção natural da menstruação, já que os hormônios femininos, como o estrogênio e a progesterona, não são mais produzidos pelo ovário. A partir de agora você vai acompanhar os principais sintomas da menopausa e como é possível lidar com essa transformação com saúde, segurança e bem-estar. A menopausa é um processo fisiológico natural que ocorre em toda mulher em que esse ovário vai se atrofiando, vai diminuindo a sua produção hormonal. E com isso, essa diminuição de produção hormonal, existe todas as alterações na vida da mulher. Catarina teve uma filha com 39 anos. Aos 43 vieram os primeiros sintomas da menopausa. Se for pensar, 4 anos depois, minha filha estava com 4 aninhos, eu estava começando a ter as menstruações mais espaçadas. E a princípio isso só me gerou um estranhamento orgânico, alguma coisa está diferente. Com a queda brusca de hormônios, o corpo sentiu outras mudanças, surpresas que teve de aprender a lidar. A que mais incomodou foram os chamados fogachos, aquele calor insuportável. Um aumento da temperatura corporal de uma maneira absurda, em pouco espaço de tempo, e logicamente aquilo ali te põe para suar muito, muda a tua pressão arterial e te coloca numa situação de desconforto. Geralmente isso acontece quando a gente está numa situação como essa aqui, uma luz ou numa situação atípica, vem um fogacho. Hoje, aos 50 anos, a diretora de audiovisual já se adaptou aos sintomas. Como a família tem um histórico de comorbidades, ela preferiu não fazer a reposição hormonal, com receio dos efeitos colaterais. Isso foi uma decisão muito consciente, porque eu tenho uma série de comorbidades na minha família. E apesar de todo mundo dizer os remédios hormonais estão super evoluídos hoje, eu achei que era muito arriscado. E o mais interessante é que as pessoas não têm nenhum conhecimento da menopausa. Então, logicamente, essa situação física, de você suar, você fica rubra, sua, e tem uma diferença aí de estado. Eu falo, geralmente quando isso acontece, eu estou em público, eu falo, me dá um tempinho. Eu, em 5, 10 minutos, vou melhorar e a gente volta a conversar. Então, se eu começar a suar aqui, é porque a bendita está chegando, o fogacho está chegando e em 5 minutos eu melhoro. A menopausa geralmente ocorre a partir dos 40 anos da mulher. Antes disso, é considerada precoce. Os principais sintomas são ondas de calor, ressecamento vaginal, diminuição da libido, instabilidade emocional, ansiedade, insônia, cansaço, perda da memória e ganho de peso. Mas é claro que isso varia de mulher para mulher. Óbvio que isso é muito pessoal, depende muito. Aquela mulher que tem os seus fatores de risco, faz atividade física ou não faz, tem uma alimentação saudável ou não, então realmente vai ter mulher que vai sentir pesar, eu brinco, vai ter mulher que vai ter uns sintomas piores, outras menores, umas vai sentir coisas diferentes. A gente vai ter alterações, obviamente, no ciclo menstrual, a chegar até parar de menstruar. A gente vai ter alterações na pele, na nossa absorção de colágeno, no nosso tecido subcutâneo. A gente vai ter alterações do nosso sistema de manutenção da nossa temperatura, isso principalmente no começo, Então vai ter os fogachos, os calorões. Com a diminuição dos hormônios, a tendência é o corpo se acostumar com os sintomas. A especialista explica ainda que a menopausa em si não é motivo de preocupação à saúde da mulher, mas pode ser um fator de risco de aparecimento de algumas patologias, dependendo do histórico de saúde. Quando a gente
para de produzir esses hormônios, muda a forma que a gente produz a nossa massa óssea, nossas células do osso que forma osso. Então, o que acontece com a mulher na menopausa e até de idade? Ela realmente fica com o osso mais fraco, por isso que se tem a osteoporose, a osteopenia, certo? Então, a menopausa é um fator de risco para isso, porque a gente altera a produção desse osso. Agora, se a paciente é uma paciente que faz atividade física regular, uma paciente que já tem uma reserva muscular muito boa, faz atividade física de impacto, tem uma alimentação saudável, ela pode passar a vida inteira dela e não ter uma osteoporose ou osteopenia. Menopausa é encarar o envelhecimento, a maturidade, a mudança do corpo, das emoções. É se descobrir aos poucos, entender que é um processo natural, passageiro. A preocupação de muitas mulheres com a saúde tem mais a ver com os hábitos e com uma vida saudável. Eu brinco com as pacientes, é como se eu estivesse com um copo d'água. Você vai pondo uma gotinha, botando outra, botando várias gotinhas, esse copo pode transbordar. Agora, se a paciente está com um copo vazio e pôs só a gotinha da menopausa, o resto está tudo certo, ela tem uma vida saudável, faz atividade física, se alimenta bem, esse copo não vai transbordar. Eu comecei a ganhar peso sem explicação, sem ter feito nada de diferente. E falei, não, deve ser problema, né? Então eu liguei ao ganho de peso, alguns problemas que eu estava passando. Eu comecei a ter umas alterações de humor. Aí eu falei, não, deve ser depressão. Então eu acho que para a mulher é uma fase que é realmente complicada, sabe? Então nem a gente quer falar assim, pô, tô na menopausa, porque eu acho que é quando você fala assim, pô, tô velha. Ana tem 51 anos e sempre foi uma pessoa muito ativa. Ela conta que com a menopausa tudo mudou. A menopausa, ela me atrapalhou no meu trabalho, porque eu fiquei mais dispersa, eu perdi a concentração. O calor, para mim, foi a pior fase, porque o resto você vai se adaptando, você vai se ajustando. Agora o calor não tem o que fazer, você tem que passar por ele. Essa foi a explicação que eu recebi de alguns profissionais. Então você pode tomar aí algumas coisas naturais que pode ajudar, mas não passa. E vem a hora que quer, mas normalmente é de noite e de madrugada. Então você imagina que você está dormindo e você acorda suando, mas é um suor que assim, você já está com tudo molhado, sabe? Que você tem que levantar, você tem que abrir janela, você tem que pôr ventilador, você tem que ligar ar-condicionado. É muito desconfortável. Em casa, se vira como pode. Água para refrescar, se abana, liga o ar-condicionado. Agora, na rua é onde tudo piora. Eu fui num show, eu tava com um casaco, eu tava com a turma, aí daqui a pouco tiro o casaco, mas tiro o casaco de ficar só de camisetinha e todo mundo assim, tremendo. Então eu falei, que isso, Aninha? Falei, gente, desculpa, é menopausa. Passa assim 2 minutinhos, coloco o casaco. É muito desconfortável. Então eu passo por isso em restaurante, então eu tô num restaurante que tá com ar-condicionado assim, muito alto, tá geladíssimo, tá um ambiente super gostoso. Aí começa a pingar o suor, mas é pingar assim, que você não faz ideia do que é. Aí, cara, é constrangedor. Aí eu pego qualquer coisa que começa a me abanar, aí eu tiro, se eu tiver de casaco. Eu tô agora, é sempre assim, se tá frio eu nunca saio só de casaco. Porque qualquer momento o calor vai chegar e você precisa dar um jeito de amenizar o calor. Ana optou por não fazer reposição hormonal porque tem uma doença crônica, a asma. Ela conta que há 2 anos começou a malhar e isso tem ajudado a suavizar os sintomas dessa nova fase. Então eu tenho um problema respiratório e a reposição hormonal ela pode desencadear alguns efeitos colaterais que podem prejudicar o que eu já tenho, mais ainda. Então eu optei por não fazer. Aí, paralelo a isso, eu tenho feito outras coisas para me ajudar, como atividade física. E ajuda demais da conta, sabe? Assim, olha, ela não tira o calorão, mas ela ajuda muito com o estresse, ela ajuda muito. É de verdade, ela devolve pra gente, eu acho que assim, é um pouco de autoestima mesmo, sabe? Ela também conta que o namorado é 20 anos mais novo e a relação sexual também mudou, principalmente por causa da libido e do desconforto. Eu acho que a gente tem que contar muito com a compreensão do parceiro também, porque muda, entendeu? Muda, a vontade muda, o desejo muda, então já não é mais toda hora que a gente quer. Histórias diferentes, mulheres que defendem a mesma bandeira de quebrar o tabu, o estigma e o preconceito. Quando eu percebo os olhares desconfiados e tal, eu aviso, olha, menopausa não pega
E uma certeza que tenho é que todas as mulheres vão passar por isso, ou já passaram por isso em algum momento, e a gente encarou isso com muita naturalidade. Então, por que não falar sobre o assunto? Tem sim o preconceito. Quando eu sento em uma roda de amigas, que eu viro e falo assim, nossa, tô na menopausa, todo mundo me olha como espantado. Ah, você tá na menopausa? Tô na menopausa há 2 anos já, sabe? Então, e tenho sofrido, não é fácil, mas eu preciso passar e tô feliz que eu tô passando, porque tô viva, né? No próximo bloco, a repórter Renata Teodoro mostra que, por causa do preconceito e do tabu, a menopausa é um assunto negligenciado na sociedade. A gente volta já. Eu não tô bem com você sumindo da minha vida, Estrogênio Carlos. Eu não tô bem. E saiba que eu vou sentir muito a sua falta. Ou melhor, vou sofrer as consequências da tua ausência. Eu já estou ausente há muito tempo, Maria Samara. Você que não percebeu. Estou descendo. Adeus. Uma comédia da vida real. O estrogênio de verdade, sem ser o Carlos, é o principal hormônio feminino responsável pelas características sexuais da mulher e é também um dos primeiros que vão embora ou deixam de ser liberados durante a menopausa. Para tratar desse assunto com humor e leveza, a roteirista, atriz e comediante argentina Julieta Zarza decidiu criar uma websérie e um curta-metragem, Peripécias Menopáusicas. Informação é poder, então conseguir trazer informação é empoderar outras pessoas e eu sinto isso como uma missão na minha vida. Eu agora falo com todo mundo, não paro de falar de menopausa. Sabe que você me faz uma pergunta, eu fico aqui 3 horas falando porque acho que é uma dívida que a sociedade como um todo tem com a mulher, ainda mais uma, né? A inspiração da Julieta para falar sobre menopausa veio do descontentamento e da revolta que sentiu quando se viu aos 37 anos com menopausa precoce. Ali se abria para ela um mundo novo, desconhecido e carente de informação. Em princípio, o médico que me atendeu na época primeiro falou que não era nada, que se a menstruação estava irregular eu tinha que tomar anticoncepcional para regular a menstruação. Eu insisti em fazer exames. Então, a gente repetiu os exames e ele falou, na verdade, falou de uma forma bastante difícil para mim. Ele falou, seus hormônios estão iguais aos de uma tiazinha. E, bom, eu não sabia nada de menopausa, fiquei com muito medo, me impactou muito. Um sentimento de angústia tomou conta dela, que não sabia o que fazer, para onde ir ou com quem falar. Foi tudo muito rápido, inclusive os sintomas. Eu fui ficando cada vez mais doente. Eu tive problemas de depressão, o desânimo era muito, muito, muito grande. Assim. Eu sentia um peso, uma gravidade sempre me puxando para baixo. Então, era muito difícil tocar meu dia a dia, cuidar de uma filha pequena. Nessa crise interna, Julieta viu uma oportunidade de falar sobre menopausa e decidiu fazer isso de um jeito descomplicado, divertido, em que ela pudesse abordar, além da desinformação, os medos, as culpas, a vergonha e até mesmo fake news sobre o tratamento. Não faça reposição hormonal, amiga. Dá câncer. E como cura a menopausa? Menopausa não passa. Aceita a sua vida. Menopausa não passa. Avisa as amigas. Menopausa não passa. Ou você pode se tratar. A maturidade deve ter seus encantos, mas tem um péssimo marketing. As pessoas não querem falar, as mulheres não falam nem com as filhas, nem com as amigas. Existe um tempo muito grande até aceitar a situação. Por isso que falar, trazer o tema, trazer a conversa, que as atrizes falem sobre isso sem tabu, é tão importante. Eu conversei com essa psicóloga que reafirma a importância da mulher não ficar refém dos sintomas. Aceitar o momento é o melhor caminho para vivenciar essa fase com mais qualidade de vida. A mulher, quando ela interpreta esse momento como se fosse o início da velhice, como se fosse o fim da atividade sexual, como se fosse um recolhimento, né, que ela não pudesse estar mais tão ativa na sociedade ou no relacionamento, enfim.
esse posicionamento dessa mulher vai interferir diretamente em como ela vai vivenciar, vai experimentar esse momento, inclusive para a busca de ajuda. Porque, obviamente, que esse período não é uma doença, mas ela vem com sintomas que podem ser atenuados e precisam ser dado realmente atenção a eles, né? Nayeli também teve menopausa precoce. O diagnóstico, acredite, veio aos 27 anos. No primeiro contato com a ginecologista, ela me disse que eu não poderia ser mãe. Foi esse o diagnóstico, que eu não poderia ser mãe e que ia me passar um remedinho para voltar a menstruar. Só que a menopausa em si, ela não é só não poder ter filhos. A menopausa, ela tem diversos sintomas que depende de cada mulher. Algumas mulheres não têm nenhum sintoma e outras têm todos os sintomas. No meu caso, eu tive ansiedade, oscilação de humor, eu tive início de depressão, eu tive vários sintomas de insônia. E assim, esse primeiro contato com a ginecologista em si, ela não me passou, não me explicou o que aconteceria comigo depois desse diagnóstico. Ou seja, era uma situação inusitada, desconhecida e desafiadora. Se eu soubesse desde o primeiro dia que eu estava com a menopausa, eu teria me medicado desde o primeiro dia. Teria evitado anos de sofrimento com os sintomas e teria feito a reposição hormonal desde o primeiro dia. Hoje em dia tem vários métodos para que a mulher possa fazer a reposição hormonal e não sofrer tanto, com os sintomas. Numa tentativa de mudar essa realidade e garantir que outras mulheres não passem pelo mesmo que a Julieta e a Nayeli, a equipe do Repórter Justiça acompanhou a Adriana num dia considerado histórico para quem está nessa luta. É aqui na Câmara dos Deputados, em Brasília, que o tema foi motivo de debate em audiência pública, onde um projeto de lei também foi colocado em pauta com propostas de atenção exclusiva à menopausa. Atendimento individualizado, médicos capacitados, ofertas de medicamentos pelo SUS, é isso que nós precisamos. E precisamos de mais informação, campanhas pedagógicas. Todas nós mulheres iremos passar por essa vida, por essa fase da vida. A Organização Mundial determinou que a partir de 2030 nós teremos 1 bilhão e 200 milhões de mulheres no mundo vivenciando climatério e menopausa. Que até 2050, 50% da população feminina do planeta estará vivenciando essa fase. É a primeira vez dentro do Congresso Nacional que o tema menopausa está em pauta. Aqui nessa audiência pública, o propósito é dar visibilidade ao assunto e expor as necessidades de atendimento multidisciplinar pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, além, claro, de promover o debate e garantir que as mulheres tenham acesso à saúde de qualidade e à informação. Nós compreendemos que é preciso enxergar a mulher na sua integralidade, que nós somos diversas e plurais e que nós estamos em muitos lugares e que o tema da informação sobre a menopausa, programa sobre menopausa é algo que tem que nos mover. E mulheres que estão em diferentes lugares, as mulheres do campo, da floresta, das águas, que estão em territórios diferentes, e é preciso que a gente respeite todas as mulheres em suas pluralidades. Nós não temos indicação e não temos medicamentos no SUS, de medicamentos que a gente faz terapia hormonal, que são bioidênticos, que hoje a ciência evoluiu, o mundo evoluiu e o mundo está envelhecendo. E as pessoas não conseguem compreender que elas têm opções, porque isso não é divulgado na mídia. Esse é um dos motivos de nós estarmos aqui nessa audiência pública, é apresentar as nossas necessidades e trazer o que a ciência tem de mais novo, juntamente com doutores especializados nesse tema, para poder demonstrar de fato que uma menopausa feliz é possível. E esse é o motivo da nossa entidade se chamar Menopausa Feliz, que é o que nós queremos levar para as pessoas, informação, orientação, que uma menopausa feliz é possível. Menopausa não deve ser assunto para outra hora. O momento certo é esse que estamos vivendo. E eu ficava assim muito incomodada quando eu escutava aquelas mulheres falando: nossa, menopausa é a melhor fase da vida da mulher. Como assim, cara pálida? Melhor frase, eu morrendo, sofrendo, fazia atividade física, não consigo fazer mais nada. E você falar que isso é a melhor fase? Meu companheiro me abandonando porque falava: você tá chata demais. Meus filhos me chamando de loucas, eu com uma quantidade imensa de dores. Melhor fase? Quando eu encontrei uma médica especializada em climatério e menopausa, querida, eu comecei a entender o que de fato era a melhor fase da minha vida.
E olha, ainda não acabou não. No próximo bloco eu volto para falar sobre a relação da longevidade com a menopausa. É daqui a pouquinho, não saia daí. Menopausa remete a envelhecimento, né? Porque existem muitos tabus na nossa sociedade, que é uma sociedade que valoriza muito a beleza, a juventude e a fertilidade. Então, claro que as mulheres não queriam assumir. Eu acho que hoje, 20 anos depois, isso já mudou bastante. Alguns avanços são inegáveis, mas o caminho ainda é longo para que o entendimento sobre a menopausa esteja ao alcance de todos. Muitos ainda julgam, menosprezam e classificam a menopausa como sinônimo de velhice, baixa produtividade e eventuais problemas de saúde. A verdade é que falar de menopausa ainda causa incômodo na sociedade. Um dos poucos estudos sobre o tema, realizado no ano passado, ouviu 2.000 mulheres brasileiras. Entre as entrevistadas, a pesquisa revelou que 52% não gostam de falar sobre menopausa e 32% relacionam a chegada da menopausa à velhice. Um dos aspectos mais relevantes da pesquisa diz respeito aos mitos sobre o assunto. 41% acreditam que a menopausa reduz o interesse sexual e 34% acreditam que as ondas de calor são o único sintoma, ou seja, ainda falta informação sobre o assunto. E é por isso que a Lívia passou a se dedicar inteiramente a essa questão. Ela é formada em nutrição, com doutorado em Ciências da Saúde e hoje é professora aposentada da Universidade de Brasília e escritora também. Paralelamente à vida acadêmica, desenvolveu esse trabalho com mulheres na menopausa. Eu vi que faltava informação de qualidade, que havia muitos mitos, crenças limitantes sobre essa fase da vida, que as mulheres têm que desfazer essas crenças, né? E claro que isso varia muito de mulher para mulher. Então, a minha principal motivação foi a questão da informação e também conversar com elas, né? Hoje eu faço rodas de mulheres em que elas vão falar, elas que vão falar, elas que são as protagonistas. Dizer o que estão sentindo, qual é o medo, né? E são vários os receios que essas mulheres têm desse período tão pouco falado da vida adulta. Obesidade, aumento de peso, ondas de calor, modificações no corpo, enfim, uma infinidade de limitações. A verdade é que cada mulher responde de um jeito diferente, o que significa que os sintomas também serão particulares de cada uma. Por exemplo, uma das sinais mais comuns é a depressão. A mulher começa a sentir uma certa tristeza, entendeu? E aí ela vai no médico, ela recebe antidepressivo. Muitas começam a sentir insônia. Aí ela vai no médico e recebe remédio para insônia. Então a gente sabe que é importantíssimo ter esse olhar integral sobre o corpo dela, né? Então o estilo de vida é essencial, o autocuidado. Se a mulher foi daquela que nunca teve só cuida da família, só vai trabalhar, nunca teve tempo de olhar para si, agora é o momento de olhar para si e realmente começar a se priorizar na vida. Um estilo de vida saudável e cuidados com o corpo e a mente não faltam na rotina da Lívia. Esse parque que a gente tá fica a poucos minutos da casa dela e é onde ela faz uma caminhada, uma meditação e aproveita desse ar puro em meio à natureza. São detalhes que fazem toda a diferença ao final do dia, da semana e do mês. Até porque é assim que ela se enxerga e se mantém saudável. Prioridade que inclui todos esses cuidados e mais alguns, que já fazem parte da rotina da Lívia. Em casa, ela também cuida da alimentação e inclui na dieta alimentos saudáveis, grãos, castanhas e frutas. A reposição hormonal também consta como terapia necessária para repor os hormônios que o corpo já não produz com tanta intensidade. Cuidados essenciais que impactam diretamente na qualidade de vida da mulher. Doutora Nahara ainda ressalta a importância de estar em dia com os exames clínicos.
é fundamental fazer pelo menos uma vez por ano um exame de sangue laboratorial bem completo para a gente ver como é que está a questão dos hormônios, hormônio de tireoide, colesterol, glicose, que são coisas que podem interferir muito os hormônios. Então, às vezes aquela paciente que nunca teve problema de colesterol e quando entra na menopausa começa a interferir nisso. E assim, com tantas dicas bacanas sobre esse momento tão importante na vida da mulher, é que eu encerro o Repórter Justiça de hoje. Menopausa é apenas o começo, jamais o fim. E a prioridade é envelhecer com saúde e consciência. Eu me priorizo na minha vida. Criei 5 filhos, né? Hoje eu tenho 4 netos, mas assim, eu estou sempre em primeiro lugar. Isso não é egoísmo, gente, isso é necessidade. Saúde mental e física. Se você só cuidar dos seus netos, você vai ficar mal, tá? E você, já segue a gente no Instagram? Então anota aí, @Rádio e TV Justiça. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com nossa produção, o e-mail é o repórterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima!